Você confere no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. Comissão Especial de Defesa das Crianças e dos Adolescentes da OAB Ceará destaca os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Escola Superior de Advocacia do Ceará realiza diversos cursos de curta e longa duração e de atualização jurídica. Veja os detalhes do 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. Comissão Especial de Defesa das Crianças e dos Adolescentes da OAB Ceará destaca os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Escola Superior de Advocacia da OAB Ceará realiza diversos cursos de curta e longa duração e de atualização jurídica. Veja os detalhes do 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Comissão de Direito Internacional lança o livro Coletânea de Direito e Relações Internacionais da Comissão de Direito Internacional da OAB Ceará. Você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Escola Superior de Advocacia da OAB Ceará realiza diversos cursos de curta e longa duração e de atualização jurídica em cada área de atuação. A coordenadora acadêmica da ESA, Patrícia Marla, destaca os cursos que a escola está oferecendo e as novidades em comemoração ao Dia do Advogado no mês de agosto. A Escola Superior de Advocacia oferece diversos cursos para os advogados que estão em início de carreira e até mesmo para aqueles advogados que já estão em exercício há muito tempo. E para falar um pouco mais do assunto, estamos aqui com a doutora Patrícia Marla, que é coordenadora acadêmica da ESA. Doutora Patrícia, quais são os cursos que a ESA está ofertando para esses advogados? Oi, tudo bom? Bom, nós temos cursos no interior, como especializações, inclusive está com um curso de Direito Previdenciário itinerante, onde vai ser feita a matrícula já para as especializações em Direitos Sociais, Direito do Trabalho e Previdenciário. Também temos cursos aqui constantemente, como, por exemplo, de Direito Sindical, um curso também da área de processo eletrônico, e temos demais outros cursos, como o de advogado empreendedor, que é uma necessidade para a advocacia no todo, em termos nacionais, e o Ceará tem sido uma das seccionais realmente atuantes nesse apoio ao advogado em início de carreira. Tem o de advogado empreendedor, esse projeto tanto pode ser feito em módulos do empreendedorismo, módulos da prática processual, como também pode ser feito em formato de especialização. Temos também as especializações que se renovam, como, por exemplo, a de Direito Internacional, de Direito Empresarial, com foco internacional, como o professor Fabiano Távora, que traz, por exemplo, a mediação nos moldes internacionais, que vai ser adotado, inclusive, nesse novo Código de Processo Civil. E, doutora Patrícia, esses cursos que a ESA oferece, como é que eles são colocados em oferta? Tem uma reunião, há um debate, há uma sugestão de advogados, como é? Bom, todos os cursos que nós oferecemos, ao final, temos uma avaliação de satisfação e espaço para sugestões. Nós, então, fazemos uma coleta dessas sugestões, como também recebemos currículos dos advogados para que possamos realmente oferecer o que a classe tem interesse. E dessa forma, pensando também no advogado mais experiente, nós estamos oferecendo um curso de teoria constitucional em Portugal, inclusive com a participação do grandioso JJ Gomes Canotilho. Vai ser no período de 7 de setembro, nós inclusive vamos fazer também uma comemoração do 7 de setembro na casa, na residência do embaixador, na Embaixada Brasileira lá em Portugal, em Lisboa.
E quais são a duração desses cursos, mais ou menos? Bom, esse que eu te informei, por exemplo, no exterior, vai ser durante uma semana. Nós temos vários cursos aqui rápidos, né, de 12 horas, são 3, 4 encontros, né, normalmente durante a noite. Também temos alguns que são oferecidos durante a tarde. As especializações, em regra, duram 1 ano e meio, porque nós damos preferência a oferecer no sábado para não ter tanto problema com a prática da advocacia, né? Então, é pensando no profissional que a gente oferece aos sábados e sábados intercalados, porque ele tem um dia para ter a aula durante aquele dia todo, aquele sábado, e tem um outro sábado para poder fazer seus trabalhos, seus estudos, né, com cautela, dedicação e assim tendo um bom proveito. Doutora Patrícia, com essa novidade grande de um curso internacional, para o advogado que quer participar desse curso, o que deve ser feito? Bom, nós, né, já que trata-se também de viagem e tudo, nós temos o nosso site, que a gente dá informações, também aqui no nosso telefone, mas as inscrições vão ser dadas com o apoio da Casa Blanca, para poder resolver toda essa parte de hospedagem e tudo que a gente já está oferecendo com uma qualidade e para que o grupo possa ficar coeso, num local só. Até porque não são somente os cearenses, os advogados cearenses são todos brasileiros, mas não somente cearenses. Tem brasileiros de outros estados que também estão aderindo a esse curso lá em Portugal, né? E a ESA também está oferecendo esses cursos também para o interior do estado, não é isso? Pronto. Nunca esquecendo, né, por exemplo, esse momento é um momento que a gente está dando muita ênfase no iniciante de carreira. A gente tem cursos constantemente na capital, mas a gente não esquece dos mais experientes e a gente não esquece dos do interior. Tanto temos esse curso itinerante, como eu te falei, de previdenciário, como temos também especializações presenciais em várias sedes no interior. Então, tudo pode ser encontrado no nosso site, como também por telefone conosco. Nós temos o maior prazer em atender e explicar todos os detalhes, todos os trâmites para poder fazer as inscrições. Doutora Patrícia, obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, a OAB tem procurado utilizar a tecnologia a nosso favor. Foi assim que chegamos a ser a primeira OAB do Brasil com processos e procedimentos 100% digitais. É nessa digitalização que economizamos recursos para inaugurar mais de 150 salas espalhadas pelo Estado. É assim também que ampliamos o estacionamento do Clóvis Bevilacqua, resolvendo um problema histórico da advocacia. Também ampliamos as salas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e criamos no Fórum Clóvis Bevilacqua a maior sala de apoio do Norte e Nordeste. É assim que inovamos mais uma vez, criando uma ferramenta disponível na internet, em tablets, celulares, em todos os aparelhos que tenham internet, de modo a permitir que o advogado seja encontrado e o laço entre o cliente e a advocacia seja facilitado. Nós temos uma limitação concreta imposta pelo nosso Tribunal de Ética e Disciplina para a publicidade. A OAB inova em todo o Brasil, disponibilizando o advogados online, de modo a permitir que você, cadastrando-se, possa ser localizado pelo seu cliente dentro de uma faixa territorial. É assim que facilitaremos também encontrar advogados para serem correspondentes. A tabela de honorários já está no próprio programa, criando um laço deontológico definitivo a permitir a valorização da advocacia. Utilize essa ferramenta, vá ao site da OAB, descubra como se cadastrar e utilize essa ferramenta a favor do seu exercício profissional. É assim que contribuímos permanentemente com a melhoria da advocacia em nosso Estado. Ceará, terra de gente trabalhadora e hospitaleira, terra de grandes personagens do cotidiano que constroem a nossa história nos mais simples atos.
A história não é apenas o conhecimento do passado, também é conscientemente vivenciar os fatos do presente, olhando para o futuro. A Ordem se unifica a boa parte da história do Ceará. O prédio solar do Pachecão é considerado como a primeira sede da OAB cearense, nos anos 30. Em seguida, se instalou na Associação dos Funcionários Públicos do Estado, no edifício da Corte de Apelação, no prédio Excelsior Hotel, no edifício Estúdio e, por fim, na Avenida Pontes Vieira, com Vigílio Távora. A Ordem Seccional Ceará teve como sedes, respectivamente, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, o antigo Fórum Cláudio Vilacqua, a sede do Clube do Advogado, tendo sua primeira sede própria na Avenida Pontes Vieira, em 1984. A segunda sede própria, desde 1997, está localizada na Rua Lívio Barreto. A classe cresceu e os sonhos também. A nova sede da OAB Ceará vem para fazer valer a nossa história. Sua nova localização será na Avenida Washington Soares, 800, um endereço privilegiado da cidade, próximo ao Fórum Cláudio Vilacqua, próximo a equipamentos importantes da nossa cidade. Essa sede contará com biblioteca, consultórios, farmácias, salas de apoio aos advogados, salas de atendimento, pesquisa jurídica, local propício para eventos, com 2 grandes auditórios, uma procuradoria jurídica, secretaria do Conselho bem instalada para melhor servir a classe, com salas de apoio para o estudo e salas de aula. Além de todos os serviços, terá a unificação da Caixa de Assistência dos Advogados, que tem por objetivo promover serviços de assistência e seguridade aos profissionais inscritos no nosso Conselho Seccional OAB. Teremos também a Escola Superior de Advocacia, com um espaço destinado à capacitação dos advogados e advogadas e produção acadêmica da categoria. A nova sede levará para a população uma praça, com um amplo espaço destinado ao lazer e maior interação e socialização das pessoas. Somos da Terra da Luz e aqui fazemos história. Somos da OAB, somos do Ceará. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado em julho de 1990. Vista como uma das leis mais avançadas do mundo, o ECA tinha como objetivo mudar a visão sobre crianças e adolescentes em situação vulnerável no Brasil. E para fazer uma avaliação desse microsistema, que está completando 25 anos de existência, nós recebemos agora em nosso estúdio a vice-presidente da Comissão Especial de Defesa das Crianças e dos Adolescentes da OAB Ceará, doutora Osilene Assunção, e membro desta comissão, doutora Gisele Cabral. Doutora Osilene, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso, esse espaço aberto aqui para a comissão, debater um pouco sobre esse tema tão recorrente. Inicialmente, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre estes 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que na realidade é um microsistema. Como é que a senhora avalia? Nós temos que comemorar com esses 25 anos do ECA? Sem dúvida nenhuma, Hervelde, nós temos que comemorar muito. Porém, ainda resta um lastro enorme de ganho a se ter com essa evolução, né? É um microsistema que tende a se aperfeiçoar cada vez mais. Nós temos que o ECA, ele tem um sentido de aprimorar, beneficiar, né, e dar a essa criança e adolescente uma requalificação hoje, né, como um todo, né, visando principalmente a sua posição na sociedade, essa requalificação, e em formas de estudo, em formas de qualificação, de profissionalização, né, um bem-estar geral. Doutora Gisele, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe um direito fundamental, ou seja, a proteção integral à criança e ao adolescente. A senhora acredita que essa proteção integral está sendo respeitada? Sim, acredito que sim. O Estado aí entrou, né, para poder abranger todo que antigamente era associado só à família e à sociedade. O Estado entrou para poder resguardar mais essa proteção. E a gente vê que
pelas medidas protetivas dessas crianças dentro do Estatuto, apesar de ainda haver atos infracionários, a gente percebe que a gente evoluiu. Você vê que comparadas com outros estatutos, o nosso é o mais robusto, é o que tem mais proteção a esses adolescentes. Doutora Rosilene, um ponto que eu gostaria de esclarecer para os nossos telespectadores é que há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas no que realmente é criança e o que é adolescente. Como é que o Estatuto ECA trata esse tema? Criança até 12 anos e adolescente até 18. É isso que o Estatuto tem por norma, né? Doutora Gisele, inclusive uma outra confusão na cabeça das pessoas diz respeito ao cometimento de crimes. Muitas pessoas não conseguem entender que o menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional, não é verdade? Isso, exatamente. E a sociedade, embora o ato seja considerado crime de matar alguém, de furtar, de roubar, mas o Estatuto ele protege essa categoria de criança e adolescente. Então, é considerado seres inimputáveis, né? Pessoas inimputáveis. O Código Penal, né? O Código Penal Isso. Assim os considera inimputáveis. Perfeitamente inimputáveis. Então, não comete crime, só comete infração. Vale ressaltar, Evelt, uma estatística muito interessante que a gente acha hoje com essa questão da maioridade penal, um tema muito recorrente, né? Inclusive modelos de projetos aí perante a Câmara e agora aguardando a aprovação do Senado, que homicídios cometidos por crianças e adolescentes só giram em torno de 1%. Então, é um número ainda muito pequeno. Muito pequeno. Né? Então, isso é importante apregoar, né? A criança e o adolescente, ele precisa do cuidado, sim, do Estado, em busca de uma qualificação. Isso são políticas públicas voltadas diretamente para a educação, para o desenvolvimento. Por falar em políticas públicas, doutora Gisele, como é que a senhora avalia as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado na acepção maior, tanto a União quanto o Estado quanto o município? A senhora acha que as políticas públicas deixam a desejar no que diz respeito à proteção do menor? Eu acredito que estão sendo feitas. Certo. Só que em pouco número, que atende poucos adolescentes, que atende poucas crianças. O CUCA, né, que é um centro cultural de arte, né, que cuida também desses adolescentes, né, ele ainda é pequeno, ainda é pouco, temos poucas unidades. Então, se aprimorar cada vez mais esse tipo de atitude por parte do Estado, de fazer com que a criança e o adolescente seja pouco ocioso, se não está na escola, está praticando um esporte, está aprendendo alguma coisa, e isso também vai melhorar bastante com relação aos atos infracionários praticados por eles. Doutora Rosilene, a senhora falou num ponto polêmico, que diz respeito à redução da maioridade penal, tema que está tramitando no Congresso Nacional, salvo engano, já foi aprovado em primeira discussão na Câmara dos Deputados, será discutido ainda em segunda e, caso aprovado, vai para o Senado. Exatamente. Eu gostaria que a senhora ressaltasse aqui quais são os principais impactos que ocorrerão no ECA, caso essa medida seja aprovada. Mas eu gostaria que a senhora comentasse logo após um breve intervalo. Você sabia que a OAB Ceará tem parceria com a Divise ID e permite ao advogado o acesso a diversos serviços do âmbito jurídico? Voltamos a falar sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Rosilene, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, foi sobre os impactos que ocorrerão no Estatuto da Criança e do Adolescente em função deste projeto que está tramitando no Congresso Nacional de redução da maioridade penal. Antes, Hervelto, eu queria fazer uma observação da flagrante inconstitucionalidade dessa redução da maioridade penal, certo? É cláusula pétrea. Cláusula pétrea, ela não pode ser removida, né? Dessa forma como as autoridades buscam nesse momento.
O principal impacto seria a redução de 3 anos de internação de medidas socioeducativas para 8 anos. Esse seria um dos principais impactos aí nessa proposta. Doutora Gisele, como é que a senhora avalia essa proposta de redução da maioridade penal? Pronto, a redução da maioridade penal, ela vai diretamente, como a doutora Osilene falou, inconstitucionalmente não é viável, porque a própria Constituição fala que o menor de 18 anos ele é inimputável, né? Então, isso aí choca realmente. Então, teria que ser feito um adinho para avaliar, né, a questão desse artigo, se fosse aprovado, né, essa lei se fosse aprovada. O que se discute hoje, que seria um atalho para não mudar a Constituição, seria um projeto de lei, que são vários projetos que correm, que muda a questão da internação. A internação desse menor mudaria de 3 anos para 8 anos. E isso daí, lendo os projetos, o que tem um vácuo grande é a questão do menor quando completasse 18 anos, para onde ele iria. Né? Se ele deixaria, isso não está. Em todos os projetos não está específico. Então, o que aconteceria com esse menor caso ele completasse 18 anos estando internado? Se ele desceria para um presídio, se eles teriam uma instituição específica para cuidar dele, né? Essa é a questão. É importante dizer, Velto, que o Estado, ele quando prevê uma internação, uma medida socioeducativa, ele determina que essa criança ou esse adolescente ele seja acompanhado, né, de forma integral e de forma direta, o que realmente a gente não observa, né? Então, mudanças de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, elas são muito bem-vindas. A principal ótica que a comissão defende é justamente essa, é voltar os olhos para essas mudanças, essas políticas públicas, né, que beneficiam a criança e o adolescente, trazendo com isso horários integrais em escola, projetos de profissionalização. Já existem muitos, mas ainda não atendem à nossa demanda, ao nosso número de crianças e adolescentes. Isso deixa muito a desejar. Doutora Gisele, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, inclusive, a criação de varas judiciais específicas nos municípios. Como é que a senhora avalia essa questão? Os municípios realmente não estão preparados, o Poder Judiciário não tem uma estrutura preparada, então, para atender esses casos? Pronto, o que nós vemos é que o Poder Judiciário, ele em termos de varas, já estão esbarrotados. Quer dizer, eles não estão preparados nem mesmo para atender a demanda, né, dos que não são criança nem adolescente. Realmente existe essa previsão de criar varas específicas para isso, mas não é o que temos, né? E isso aí, essa escassez do Poder Judiciário prejudica também, de uma certa forma, a questão do Estatuto. Como a senhora avalia, doutora Osilene, essa questão estrutural do Poder Judiciário, isso agrava ainda mais a questão? Sem dúvida nenhuma, agrava ainda mais. Mas aí já entra uma outra questão de uma reforma política, né? E novamente tendente a regularizar e a sancionar essas causas judiciárias. Porém, se passarmos a compreender que crianças, uma reflexão que eu gostaria de deixar, claro, se as crianças deixarem de ser crianças, reduzindo a maioridade penal, essas crianças elas entrariam numa faixa que ficariam totalmente desprotegidas diante da nossa Constituição. Com certeza. Então, é justamente essa a questão que nós brigamos e tentamos honrar. Em que faixa essas crianças entrariam? Deixariam de ser crianças e adolescentes e passariam a ser... Qual a faixa etária? A maioridade penal, a nossa visão é que ainda traz muitos malefícios. Este é o cerne da questão. Esse justamente é o cerne da questão. Doutora Osilene, doutora Gisele, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a presença de vocês e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. A Academia Brasileira de Direito Internacional e a Sociedade Brasileira de Direito Internacional, em parceria com a Universidade de Fortaleza,
promovem nos dias 26 a 29 de agosto o 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. A repórter Camila Bezerra conversou com a professora e organizadora do congresso e traz mais informações. Estão abertas as inscrições para o 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional da Unifor. E para falar um pouco mais do assunto, estamos aqui com a professora Ana Tércia Sampaio, que é organizadora do evento. Professora Ana Tércia, por quais motivos foi a escolha do tema e por quê? Bem, o tema desse congresso será Comércio, Globalização e Formação do Capital Social. Esse tema foi pensado numa proposta de nós fazermos a reavaliação das metas do milênio. Tá? Então, o nosso congresso ele será composto por 16 simpósios temáticos, e esses simpósios, ora tratarão do comércio, ora da questão da globalização e também da questão do capital humano, do capital social. Então, nós pretendemos fazer com que esse evento seja efetivamente bem dinâmico, que traga o máximo de problemática possível, né, para que integre aquelas pessoas que tenham interesse na área. E serão quantas temáticas, mais ou menos, nesse congresso? Pois é, serão 16 simpósios temáticos, e aí esses simpósios eles envolvem desde assuntos mais filosóficos, como semântica transnacional para a justiça, até também questões bastante pontuais, como a questão do doing business, da formação de blocos econômicos, a questão dos conflitos armados, de ajuda humanitária. Então, nós pensamos em realmente fazer um evento que cobrisse um amplo leque de interesse, né? E que fosse bastante interessante para tanto os acadêmicos de direito, mas que também pudesse interessar pessoas que trabalhem propriamente na área das relações internacionais. E por ser o 13º Congresso, tem algum diferencial nesse? Não, o Congresso ele segue uma mesma linha, né? Envolve sempre essa questão de uma análise da temática, tendo por pano de fundo a questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da relação entre nações ou entre organismos internacionais. Então, nós até temos esse interesse de manter uma mesma linha, até mesmo porque nós pretendemos trabalhar a formação de uma cultura que envolva o direito internacional sob valores comuns, que seriam os valores da tolerância, da busca da integração, da busca do desenvolvimento. Então, nós continuamos trabalhando por essa mesma linha dos eventos anteriores. E para participar do congresso, pode ser estudante, o que já está formado, advogado, como é? Sim, estudante, graduandos, pós-graduados, pessoas que estejam na área do direito, pessoas que militem em áreas afins ao direito, como, por exemplo, economia, administração, ou seja, aquelas pessoas que tenham interesse pelas relações internacionais, seja de fundo econômico, ou seja, relações internacionais que envolvam ações humanitárias, enfim, nós pretendemos mesmo, como já foi dito, um programa especialmente abrangente para que alcance o maior número de interessados possível. E terá premiação para os trabalhos apresentados? Os trabalhos, quem se inscrever como ouvinte, que pode ser inscrito no site da Unifor, e tiver interesse, pode enviar trabalhos para um dos 16 simpósios temáticos. Esses trabalhos serão avaliados, tá, pelo sistema do Blind Review, e aqueles trabalhos que foram aprovados serão apresentados durante o evento, que irá ocorrer do dia 26 ao dia 28, e esses trabalhos aprovados e apresentados serão publicados pelos anais do Congresso. Então, para se cadastrar, é só entrar no site da Unifor e fazer a inscrição. Exatamente. Professora Ana Tércia, obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. Voltamos ao estúdio. O governo federal enviou ao Congresso Nacional, no início deste mês, uma medida provisória que permite que empresas com dificuldades financeiras temporárias reduzam a jornada de trabalho dos funcionários. O Programa de Proteção ao Emprego, PPE, propõe diminuir em até 30% as horas de trabalho, com redução proporcional do salário pago pelo empregador. E para conhecer as vantagens e desvantagens para o empregado e empregador, nós conversamos agora com a secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho do AB Ceará, doutora Camila Borges. Doutora Camila, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, agradeço a oportunidade de poder estar trazendo esses esclarecimentos. Doutora Camila, na prática, o que representa esta medida provisória para empregadores e empregados? Evelte, na realidade, essa medida provisória veio como uma medida de alívio, né? Aliviar a situação por qual passamos.
O cenário atinge já todo o país e aí os empregados eles se veem prejudicados em razão do desemprego, que vem realmente trazendo uma série de prejuízos, enfim, advindo das dívidas que eles vêm contraindo, etc. Então, isso, uma vez que o emprego é garantido, isso já vai beneficiar o empregado, porque vai desestimular as demissões, as dispensas e vai garantir o sustento do empregado. Então, a realidade é, no cenário que nos encontramos, isso serve para aliviar, uma medida de desafogamento. O governo viu como amparar, uma forma de amparar a questão do desemprego. E, por sua vez, o empregador, né, que pela crise que passa, ele tem reduzido as demandas de serviços, tem reduzido as suas atividades, ele vai conseguir adaptar a essa realidade, reduzindo a jornada de trabalho e deixando de desfalcar o seu quadro de empregados, mantendo aqueles de alto nível ainda na sua empresa, no seu quadro. Nós podemos afirmar, então, que com o programa todos os lados ganham. Empregadores, empregado e governo também. E governo, principalmente. Na minha ótica, o governo é quem mais se beneficia, porque gastos com o seguro-desemprego, né, ele não vai ter. Vai, pelo menos, ser diminuído bruscamente. O seguro-desemprego, ele acaba sendo muito mais oneroso para o governo e uma vez que os empregos são mantidos, que esse é o objetivo da medida provisória, então os gastos com o seguro-desemprego os custos já não vão existir mais na mesma proporção que sem a medida, né? Na mesma proporção se não houvesse a medida. A diferença do salário na redução, ela será parcialmente compensada pelo governo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Exatamente. Você poderia explicar de que forma será feito isso? Uma das previsões da medida provisória é essa compensação pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT ele vai poder compensar em até 50%, que equivale a até R$ 900, 50% da perda salarial, certo? Vai ser compensada por esse fundo de amparo. Então, são recursos governamentais que vão estar subsidiando essa medida. Uma forma de um empregado não ter totalmente seu salário reduzido e ter esse apoio do governo. Equivalente a mais ou menos, no máximo, né, que é 65% do máximo do seguro-desemprego, do valor do seguro-desemprego. Então, R$ 900 é o máximo que ele vai poder ter como amparo, como realmente subsídio do governo. Essa medida provisória que cria esse programa de proteção ao emprego, ela já foi publicada, mas não foi ainda regulamentada, não é verdade? Foi publicada, Evelt, e ainda faltam muitas regulamentações, muitos aspectos serem bem definidos, bem delineados. Porque uma medida que sequer tece aos detalhes necessários, ela não chega a contemplar a forma de funcionamento. Quando se diz empresas que estão com dificuldades financeiras, precisa realmente definir quais são essas dificuldades financeiras ao certo. Inclusive com relação aos setores, existe também a previsão do comitê que vai estar relacionando os setores. Já se tem anúncios, já se tem previsões, mas não está definido, né? O que tem de anúncio? É o setor automotivo, de açúcar, de álcool, mas não tem nada definido. Então, faltam muitos aspectos serem realmente previstos, né, para poder estar funcionando. E o governo terá 15 dias, a partir da publicação, para poder estar regulamentando isso de forma elucidativa, da forma necessária. Doutora Camila, eu gostaria que a senhora falasse agora sobre a duração do programa e quais são os tipos de empresas que podem aderir ao programa. Embora a senhora tenha dito que o comitê ainda definirá, mas já há pelo menos uma expectativa de que tipos de empresas poderão participar. Agora eu gostaria que a senhora respondesse esta pergunta logo após um breve intervalo. Você sabia? O Centro de Apoio em Defesa aos Advogados e da Advocacia oferece suporte aos profissionais que estão sendo tolhidos no desrespeito aos direitos e prerrogativas. Nós voltamos a falar sobre o Programa de Proteção ao Emprego com a advogada doutora Camila Duarte. Doutora Camila, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o prazo de duração deste programa e provavelmente quais tipos de empresas poderão aderir ao PPE. Pronto, com relação a esse questionamento,
É necessário esclarecer que as empresas vão ter até o final deste ano, até dia 31 de dezembro, para poder estar aderindo, para poder fazer a adesão. E o período da adesão será de 1 ano, né? 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Então, prazo máximo de 1 ano. A adesão, Evete, ele necessariamente vai precisar de um acordo coletivo, que é uma previsão que já existe na Constituição. Quando se diz que essa medida é uma redução salarial que realmente vai até contraria os princípios do próprio Partido do Trabalhador, quando você vê sob essa ótica, você enxerga que o governo está sim reduzindo o salário, mas existe uma previsão constitucional para isso. Né? No próprio artigo 7º da Constituição Federal, é possível haver a redução desde que haja a previsão em acordo coletivo. Então não fere o direito adquirido do trabalhador. Acaba não ferindo o direito adquirido. Então, as empresas devem estar atentas a isso aí, porque é uma medida possível. A senhora acredita, então, que essa medida ela acaba estimulando a produtividade com o aumento de duração do vínculo trabalhista? É uma espécie, eu enxergo como uma espécie de estabilidade, uma estabilidade porque acaba garantindo ao empregado, durante o período de adesão, o seu emprego, sendo vedado nesse período a dispensa arbitrária ou sem justa causa. E até 1/3 do período de adesão, o empregado também não vai poder ser dispensado. Então, é uma estabilidade garantida ao empregado no cenário, mais uma vez que eu digo, que nos alarma, né? Uma situação realmente alarmante, calamitosa e que vai servir para proteção. Doutora Camila, há quem diga, inclusive, que esse programa de proteção ao emprego, na realidade, é uma alternativa ao layoff, a suspensão temporária do contrato de trabalho para requalificação profissional, período em que o trabalhador perde o vínculo empregatício. A senhora acredita que ele é uma alternativa ao layoff? Acaba sendo sim, né? Porém, essa medida tem suas nuances, tem suas especificidades, uma vez que seu objetivo principal é reduzir os custos do governo com o seguro-desemprego, aquele contrato ele vai estar garantido, o contrato de trabalho. O governo vai continuar arrecadando com o FGTS, com o INSS. Então, o cerne dessa medida é realmente aliviar, reduzir os efeitos da crise. Além do mais, Evete, é interessante notar que essa medida pode ser um ponto que vejo, inclusive, negativo, vai salvaguardar, vai estar protegendo, vai atender aos anseios das grandes empresas e não das pequenas empresas. Então, isso é um pouco preocupante, né? Porque as pequenas empresas, elas não estão previstas, dificilmente serão previstas como setores que vão estar sendo beneficiados por essa medida. Haja vista que é o setor automotivo, até a própria setores automotivos, empresas mesmo de grande porte já anunciaram que essa empresa não vai beneficiar, essa medida não vai beneficiar, né? A GM já deixou muito claro que não vai não vai aderir ao programa porque ela não vê benefício nisso aí. Então, se trata mais de efeitos para grandes empresas e não para pequenas empresas. Há inclusive quem afirme que esse programa, na realidade, ele vai funcionar como um paliativo, ele realmente não protege o emprego. A senhora pensa dessa forma também, então? Quando a empresa chega a uma situação insustentável, não tem medida provisória realmente que seja eficiente. Eu entendo que a situação de insustentabilidade da empresa, ela chega e não vai poder ser realmente beneficiada por isso aí. Só mais um aspecto que é interessante colocar, Evete, é porque você tem um quadro, você quer manter aquele quadro, mas por mais que tenha todo esse subsídio do governo, com a realidade que elas estão passando, não, é impraticável. Então, tem que analisar a forma como está se colocando. Primeiro, porque vai atingir as grandes empresas e, segundo, que as pequenas empresas vão ficar desamparadas e não vão poder se beneficiar disso aí. Doutora Camila, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e à disposição. Ivelise Maia. A Comissão de Direito Internacional da OAB Ceará vai lançar no dia 27 de agosto o livro Coletânea de Direito e Relações Internacionais da Comissão de Direito Internacional da OAB Ceará. O livro será composto por diversos artigos com diferentes temáticas. Dentro da Comissão de Direito Internacional da OAB, a gente já tinha aberto a discussão, a temática de como trazer o direito internacional para a discussão na nossa sociedade, principalmente no meio jurídico. O direito internacional, hoje em dia, ele é bem mais difundido do que antigamente.
mas ainda assim tem uma carência muito grande de publicações, enfim, porque poucas pessoas vão para esse caminho de estudar a fundo o direito internacional. Então, dentro das nossas discussões, a gente viu a necessidade de ter uma publicação específica. E, por sinal, uma publicação inédita, que vai ser a primeira publicação que a gente tem conhecimento da Comissão de Direito Internacional da OAB. Então, a gente resolveu fazer uma coletânea de artigos para exatamente deixar os membros bem livres para poder escrever sobre aquilo que ele gosta, mas também sobre temas que vão ter um impacto na advocacia e na sociedade. Então, dentre esses artigos, a gente vai estar falando sobre a questão dos refugiados, vai falar sobre o Tratado Internacional em Matéria Tributária, vai falar sobre o Comitê Econômico da ONU. Então, assim, são várias e várias opiniões e produções científicas dos nossos membros que vão ser disponibilizadas mediante um livro impresso e um e-book, né, para que a sociedade possa ter acesso e também os juristas possam ter acesso a essas publicações. O lançamento vai ocorrer no dia 27 de agosto, às 18h, na Unifor, durante o 19º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que vai acontecer do dia 26 a 29. E é um congresso organizado pela Unifor e que tem como apoiadora a Comissão de Direito Internacional da OAB e a própria OAB Ceará, que, por sinal, toda a diretoria da OAB é bastante focada em ajudar a Comissão de Direito Internacional para que a gente possa realizar os nossos projetos. Então, fica também o nosso agradecimento à diretoria e à gestão da OAB Ceará por sempre acreditar nos nossos projetos e sempre nos apoiar. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, para levar tecnologia até seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, inscrições até 21 de agosto. Confira agora uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o Brasil. 5º Seminário de Direito Administrativo, de 6 a 9 de agosto, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Mais informações, 16 3315 9128. 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, de 26 a 29 de agosto, na Universidade de Fortaleza, Unifor. Mais informações, 85-3477-3058. 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado, dias 23, 24 e 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Mais informações, 0800-707-5246. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, OABCE na TV. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.